Quando a gente começa a estudar a mente, o meu quarto, que eu vou orar em secreto, está aqui dentro. Eu posso estar na guerra, mas eu posso estar em oração aqui dentro. Eu posso buscar essa paz interior aqui dentro. Aliás, a igreja está cheia de gente perfeccionista, manipulada por líderes narcisistas. Porque o cachorro, particularmente, não vai te cobrar nada, está sempre te amando, independente. O pet está sempre lá. Agora, o ser humano é um ser difícil, né? E as pessoas não têm mais paciência, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, o nosso podcast oficial do portal Tela. E hoje eu vou conduzir mais uma entrevista sobre fé e espiritualidade, mas antes eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, o nosso canal no Instagram, que eu vou deixar aqui o QR Code, é só apontar o celular e seguir, que lá a gente posta todos os cortes da entrevista. E também não deixa de seguir o nosso canal no YouTube para acompanhar a entrevista na íntegra. E hoje nós temos a alegria de receber um convidado que é simplesmente uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é saúde emocional e espiritualidade. Estamos aqui com o Dr. Pedro Onari, médico psiquiatra, fundador do Instituto Onari, criador da psicanálise cristã, escritor, ou seja, tem um currículo impecável. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, Juliana. Obrigado, porque toda vez que a gente pode falar sobre saúde emocional e principalmente sobre Jesus Cristo, é a coisa que o mundo precisa, né? Buscar paz no mundo interior que é aqui dentro, né? Que está na mente. Doutor, conta pra gente, para começar, o que é a psicanálise cristã e como surgiu essa ideia de criar um instituto? Na verdade, a psicanálise, na verdade, é bem conhecida, né? Desde o século passado, Freud criou a psicanálise, que é o estudo da mente. Como as pessoas entram em sofrimento. Então, a psicanálise é a base de todo o estudo do sofrimento humano do ponto de vista psíquico, né, ou mental, vamos colocar assim, né, de não origem orgânica, que tem a ver com a psiquiatria, que tem a ver com o funcionamento dos neurotransmissores cerebrais. Só que mais de 80% do nosso sofrimento é de origem mental, psíquico. Então, Freud sistematizou a maneira da gente poder aprender a tratar esse sofrimento mental de origem psíquica e criou a psicanálise clássica. Agora, claro, Freud ele sistematizou uma escola de psicanálise fantástica, porque ele estudou todos o sofrimento humano do ponto de vista psicológico, não levando em consideração para quem crê no mundo espiritual. Então, e ele disse uma frase muito conhecida, né, que a função da psicanálise é transformar o indivíduo neurótico, né, que está em sofrimento, num infeliz normal. Infeliz por quê? Porque quando a gente descobre que a gente não pode culpar os demônios, o Satanás, que a gente não pode culpar, no caso, a minha esposa, né, o marido, pelo sofrimento. Mas Freud colocou a causa do sofrimento principalmente dentro de cada um. Então, muita gente não quer assumir a responsabilidade pela própria vida. Então, ele demonstrou que, no fundo, tudo está na nossa vida mental interna, incrustado no nosso neurônio. Então, ele fundou a psicanálise. Claro. Opa, deixa eu tomar uma água aqui. Fica à vontade, doutor. Mas ele fundou a psicanálise e faltou a parte muito importante, que é a parte espiritual. Hoje, a Organização Mundial de Saúde inclui a espiritualidade como uma parcela importante da qualidade de vida, principalmente numa saúde mental, tá? A espiritualidade. Então, só que para quem estuda psicanálise, olha que eu já fui estudar desde budismo, kardecismo, o islamismo, judaísmo e tudo mais, existe um norte, sim, né? E a grande norte da espiritualidade, para mim, que estudou tudo isso, está na Bíblia. E dentro da Bíblia, os ensinamentos de Jesus fazem total sentido.
Dentro dos ensinamentos de Jesus, quando você começa a aprofundar nesse estudo, existe aquilo que Jesus disse que deixaria para nós, que é o Espírito Santo, que é o nosso Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que fará as obras na nossa vida muito maiores do que o próprio Jesus fez em vida terrena. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu vi que existe uma coisa chamada Espírito Santo, que Freud não leva em consideração. Então, a nossa relação, que a nossa mente, que o Freud desvendou muito perfeitamente, faltava ele estudar por que a gente tem uma vida ligada à vida espiritual. E quando quem tem essa experiência com a vida espiritual começa a estudar isso, a luz de um norte, e a luz norte, no caso da psicanálise cristã, é dada pelos ensinamentos de Jesus. Então, as pessoas que se submetem à psicanálise cristã, não é que ela vai virar religiosa, que é diferente de religião. É diferente de religião porque o Espírito Santo é algo que é extremamente palpável por aqueles que conhecem a existência de um mundo espiritual. Então, eu tive essa experiência com o Espírito Santo em 93. Imagine como é que começou essa história que você me pergunta. Então, eu era cirurgião, se você ver meu currículo lá na internet, ele é totalmente formado por trabalho em cirurgia, dava aula de cirurgia no Hospital das Clínicas. Fui extremamente muito bem sucedido e reconhecido como pesquisador na área de cirurgia. Só que Deus com essa experiência com o Espírito Santo, eu comecei a ouvir vozes, mas vozes proféticas, vozes, né, que eram de revelação do que ia acontecer no dia seguinte, mês seguinte. Mas isso antes das cirurgias? Não, foi em 93, eu já era cirurgião. Mas você ouvia vozes assim, por exemplo, quando você estava prestes a entrar na sala de cirurgia, ou nada relacionado com isso? Não, nada relacionado com a cirurgia. Vamos dar um exemplo. Eu comecei a ouvir, Pedro, comecei a olhar, o que é esse negócio? Aí vinha um pensamento que não era meu. Eu parava para ouvir essa voz, reconhecia essa voz diferente dentro da minha cabeça, e essas vozes diziam certas coisas que não era do meu conhecimento. Por exemplo, eu atendi, a primeira paciente que eu atendi, na verdade, ela foi procurar dentro do Hospital das Clínicas com dor abdominal, porque era cirurgião do aparelho digestivo, do abdômen. E, encontrando essa mulher, Deus me revelou o diagnóstico clínico, né, cirúrgico, inclusive, dela, só que ela estava em conflito. E Deus falou, essa mulher tem um conflito assim, 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 você vai conversar assim, assim. E eu comecei a falar muito mais da vida pessoal, emocional dela, do que propriamente da dor de barriga que ela tinha. E aquilo foi me dando um prazer muito grande, porque ao mesmo tempo que eu comecei a ser assertivo na condução da primeira paciente em terapia, né, eu via que muitas das coisas que ela estava vivenciando eu também tinha. Então eu fui aprendendo muito sobre o meu respeito. E dessa forma eu fui estudar pós-graduação em doença psicossomática, pós-graduação em psiquiatria, psicanálise, homeopatia, acupuntura, tudo envolvendo corpo, mente e espírito, estudo da influência de cristais, estudo de física quântica, depois fui estudar a medicina quântica e tudo mais, para entender por que existe um mundo invisível que influencia tanto o nosso comportamento, o nosso destino, que está espalhado no estudo das religiões. Só que religião, veja bem, se você for kardecista, você tem uma crença, se você for católico, você tem uma crença, se você for protestante batista, presbiteriano ou neopentecostal, pentecostal, agora os apostólicos, cada um tem um direcionamento e, por incrível que pareça, todo mundo está falando de Jesus Cristo. Então são pessoas, doutrinas que foram se agrupando nas diversas religiões cristãs, né? E é claro, eu fui estudando as várias, mas o cerne que usa tudo isso, que une, é a presença do Espírito Santo. Só que o que eu tive foi a presença de uma percepção, vamos colocar assim, dessas vozes internas, que não era do meu pai, não era da cirurgia, não era nada a ver com o conhecimento que eu tinha. E na sua visão, a oração é uma ferramenta muito importante? Ah, sim. Assim, eu tenho uma definição para mim como psicanalista de oração, né? Que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, da nossa relação, como a gente tem que ter, isso está bem claro em Mateus capítulo 6. Mas Jesus diz assim, não fique em praça pública orando, gritando, como, né, essas pessoas fazem, blá, 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 blá. Vá no seu quarto e ore em secreto. Quando a gente começa a estudar a mente,
O meu quarto, que eu vou orar em secreto, está aqui dentro. Eu posso estar na guerra, mas eu posso estar em oração aqui dentro. Eu posso buscar essa paz interior aqui dentro. Quando Jesus diz, né, não procure fora essa paz, né, é casando, tendo dinheiro, montando empresa. Não. O reino de Deus está dentro de nós. Então, se você quer encontrar o reino de Deus, que é o que ele anunciou, está dentro de nós. Se está dentro de nós, onde estaria? Está no nosso cérebro. Só que o cérebro é o centro das nossas emoções e centro da nossa vida, da nossa consciência. Então, quando você fala em oração, partindo dessa definição, orar é uma forma, hoje, que eu vejo, de olhar para dentro. A palavra orar é olhar para dentro. Então, eu estou lá, em silêncio, orando. Na minha relação com Deus aqui dentro, o que está me causando sofrimento, o que me traz alegria, porque está tudo aqui dentro. Claro, quando eu faço isso, eu tenho que partir para uma ação diferente. Se eu estava perdido, nesta minha oração que eu olhar para dentro, eu tenho que buscar uma resposta clara. Então, eu estou precisando estudar mais. O quê? Eu preciso montar a escola de psicanálise. Mas peraí, eu não sei o caminho. Então, vou me inscrever nos cursos de psicanálise. Eu preciso aprender a lidar com medicamento. Não sei, porque não está andando, aquela paciente está muito confusa, está não falando coisa com coisa, né? Está ouvindo voz, está quebrando tudo. Deus, o que eu vou fazer? Cara, vai estudar, vai fazer pós-graduação em psiquiatria. Então, isso é eu olhar as minhas deficiências, o que falta para eu desenvolver um trabalho, né, no caso, para ser aplicado no reino de Deus, que inclui a minha volta. Então, a medicina e a fé, elas andam juntas? Com certeza. Porque a medicina, na verdade, é uma ciência que vai estudar em busca de cura. E se você não consegue curar, você tem que acolher a dor do sofrimento das pessoas, né? Porque tem doenças que são incuráveis. Mas, doutor, como que a oração consegue atuar na mente e no corpo de uma pessoa que está doente? Então, quando você fala em oração, hoje nós sabemos que a nossa mente cria coisas, você tá entendendo? Principalmente a nossa imaginação. A nossa imaginação é muito criativa. Você, como jornalista, você começa a criar uma pauta, você começa a imaginar, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Vai surgindo perguntas na sua cabeça, você vai buscar respostas fazendo perguntas, né? Quando você fala em oração e cura, então quando eu começo a imaginar coisas boas, eu fico... o meu corpo sente em paz. Do ponto de vista da medicina, vamos colocar assim, eu não estou com palpitação, eu não estou com tremedeira, não estou com ansiedade, não estou com aquelas borboletinhas no estômago, não estou sentindo medo porque o meu corpo está em paz. Então, quando eu olho para dentro e encontro esse lugar de paz, é onde não há ativação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que tem a ver com a medicina, é no estado imaginativo de fé, esperança e amor. Eu estou bem. Se eu começo a imaginar coisa ruim, né, uma desgraça, uma doença incurável, um desamparo, uma solidão, que o mundo vai acabar agora, que nem os colegas jornalistas ficam propagando aí, né, fake news e um monte de coisa ruim, as pessoas entram naquela vibe e começam a ter palpitação, frio, medo, insegurança, chega a não sair de casa, chega a paranoia, chega a ter distúrbios de pensamento por conta da imaginação. Agora, aonde isso está na Bíblia? Que é o que você está me perguntando, o que isso tem a ver com a vida espiritual? Mateus capítulo 6, no verso 22, que é o principal ensinamento de Jesus, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7. No capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe os lírios do campo, olhe os pássaros, que não se preocupem com coisa alguma. Seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos estão no bem, seu corpo está iluminado. Se os seus olhos estão no mal, seu corpo estará em trevas. Se a gente observar que eu estou olhando para você, ou você está fazendo pergunta para mim, eu só estou olhando para você. Mas você fazendo a pergunta e eu preocupado com a minha filha, vamos colocar assim, que está mal, está na UTI, está doente, daqui a pouco você terminou de fazer a pergunta e fala, Juliano, pergunta de novo, porque eu estou em aflição aqui hoje, eu estou pensando na minha filha que está doente, eu não consegui me concentrar. Quer dizer, meus olhos estão numa coisa ruim, meu corpo está em treva. Agora, imagine se essa adrenalina que eu estou num pensamento ruim, na imaginação ruim, ao longo do tempo.
isso vai destruindo, né, hiperestimulando a sua tireoide, seus órgãos internos. Você vai ter gastrite nervosa por causa desse estresse mental, que você só pensa coisa ruim. Aí sua pressão sobe, seu diabetes compensa, entende? Não? E para quem sente que perde o controle das emoções, do comportamento, por onde começar, doutor? A primeira, assim, começar a olhar o que nós estamos falando aqui nesse podcast. Por quê? Todo mundo sabe que está em sofrimento em alguma parte da vida. Tem gente que eu atendo que não tem problema com conta bancária. Eles têm, assim, empresas, ganham milhões de dólares por ano. Só que em determinado campo da vida, principalmente afetivo, ela não consegue se relacionar. As pessoas hoje estão em busca de dinheiro para manter um relacionamento afetivo. Só que você vai ver que ter dinheiro não mantém casamento, ter dinheiro não mantém filhos, porque os filhos vão lá, meu pai é chato, minha mãe é chata, vão cair fora. Ah, mas o seu pai é milionário. O problema dele, fica com o dinheiro que eu estou saindo para cá. Então, assim, as pessoas buscam ter paz neste mundo, no que o mundo diz que vai te trazer paz. Que é ter dinheiro, ter sucesso, ter uma boa profissão, ser influenciador digital, né, ter milhares de seguidores, ser um cara que vai ser seguido pela mídia. Só que você vai ver que os grandes influenciadores digitais não têm família, estão se casando, separando, estão numa tristeza profunda. Agora, cada um tem que olhar em qual campo da vida ela não está dando conta. E aí, é claro, não adianta você perguntar para quem não sabe te auxiliar. Tem muita gente que saiu o sofrimento, por exemplo, dentro da igreja, vai procurar o pastor. E muitas vezes o pastor está limitado no seu conhecimento, só tudo é espiritual. Isso é falta de fé, falta de oração, falta de jejum. Mas, pastor, eu já jejuei, já orei, já estou com calo no meu joelho. Se é católico, já fez procissão lá para Aparecido do Norte, já subi a escadaria da igreja de joelhos. Mas não passa essa agonia. Então, é necessário não ficar espiritualizando tudo e ver qual é a origem. Né? A origem do sofrimento são 3 coisas importantes. A primeira, a gente tem que sempre avaliar se não tem problema físico. Então, a pessoa está com hipertiroidismo, a pessoa vive uma ansiedade muito grande. Você tem hipotiroidismo, a pessoa está se arrastando numa depressão e é problema na tiroide. Né? A pessoa está lá com uma doença que muda seu metabolismo, então você está com deficiência de vitamina D. Então, tem a parte física que é importante. Então, todo mundo que está olhando aí e está em sofrimento, tem que ver se não tem o problema físico. A segunda coisa, e talvez a mais importante, tudo que você está fazendo de errado hoje é repetitivo, existe um ciclo de repetição. Então as pessoas repetem, né? Uma compulsão à repetição, ao mesmo a desgraça. Tem muitas mulheres que dizem que tem um dedo podre, né? Porque começa o relacionamento, acaba, Mas não é que tem um dedo podre, ela vai falar assim, nossa, eu comecei um relacionamento igual meu pai tinha com a minha mãe, agora não deu certo de novo. Né? E parece que sempre termina igual. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo? Né? Tudo que a pessoa está fazendo hoje tem uma programação no sistema de memória aqui, que são os neurônios, onde a pessoa foi pré-programada a repetição do mesmo erro. E o que acontece? Se a pessoa não desativar essa pré-programação, que são os traumas de infância, são as fantasias, né? Eu sou feia, eu sou burra, eu sou incapaz. Eu mesmo me achava burro e incapaz. E se a gente não desativar isso aí que está no arquivo de memória, qualquer gatilho hoje que me leve a ter essa lembrança, inconscientemente ou não, mas vai me trazer os sintomas físicos e emocionais de medo. Então, tudo que eu não consegui resolver na minha infância de medo e insegurança vai se repetir na minha vida. Então, eu tenho que aprender a lidar. Só que eu tento aprender a lidar, o meu medo é maior, meu desespero é maior, minha crença negativa é maior, aí vem a necessidade de ajuda de um profissional. Por isso, o psicanalista cristão, ele é capaz de acessar essas memórias, como Freud falou das memórias que são importantes, mas eu criei o método Onari. O método Onari é um método que eu estava falando para você antes do programa. Em uma sessão a gente consegue acessar o motivo pela qual a pessoa está sofrendo hoje. E muitas vezes ela vai fazer essa ressignificação em uma velocidade muito intensa. Então, muitas vezes ela não precisa de muita terapia, porque ela só precisa destravar esse lado de traumas e fantasias. Aí você vai falar, onde fica o problema espiritual do sofrimento?
é onde todo mundo está sofrendo espiritualmente. São 3 palavrinhas que está lá em 1 Coríntios 13, no verso 13. 1 Coríntios 13 são as epístolas de Paulo, onde ele fala que tudo na vida, você pode ter dom que for, dom de amor, dom de expulsar demônio, dom de mover montanha, dom de curar enfermidades. Sem amor eu nada seria. Então, olha a importância de aprender a amar que a Bíblia dá, que Paulo aprendeu a amar. Só que no último verso ele fala assim, tudo que você tem de dom de ganhar dinheiro, de conquistar a pessoa, vai restar 3 coisas só, fé, esperança e amor. Então, quando eu estou atendendo as pessoas chegam sem fé. Qual fé? A fé, ele acreditava que o dinheiro ia trazer felicidade, estado de saúde mental, emocional. A fé estava no dinheiro. Então, essa fé, onde está a fé das pessoas? Tem que estar, na verdade, no que Jesus ensina. A esperança. Então, tem muita gente que pega uma doença e perde a esperança. Perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a empresa, perdeu a esperança. E, logicamente, isso vai influenciar no amor, né? Na forma de amar. A gente fica ali, né? Com raiva de mim mesmo, com raiva do mundo, com raiva de todo mundo, frustrado. E isso, claro, vai vir a opressão, né? Esses 2 conceitos, né, que os cristãos falam, de uma opressão espiritual e, literalmente, de uma possessão demoníaca. Né, onde as pessoas cingem a realidade e sai quebrando tudo, vai se matar, quer matar o outro, com uma possessão demoníaca. Outra coisa é essa opressão, na verdade, que é o que você vê as pessoas na rua, né? As pessoas estão tão oprimidas espiritualmente que é fácil você ver na rua as pessoas tristes, cabisbaixas, sem esperança, sem fé, deixando a vida tocar, sem sentido na vida, tudo mais. Isso, claro, todo mundo vai falar que é um problema espiritual. Mas quando você fala no mundo espiritual, existe uma definição muito clara em relação ao Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Então, toda a história do povo judeu lá apontava para o Messias, que é Jesus Cristo. Hoje, 2000 anos depois, a gente vai estudar Deus, cara, tem um povo que foi abençoado por Deus, só que aqui Deus veio em forma humana de Jesus Cristo, então eu tenho que olhar para Jesus. Doutor, você tocou agora há pouco sobre relacionamentos. Na sua opinião, por que os relacionamentos estão tão descartáveis? As pessoas não têm mais paciência, não funcionou, vamos pro próximo. Ninguém mais tem paciência com nada. Então, o mundo evoluiu. Se você estudar, vamos falar genericamente, antigamente o homem precisava se proteger do leão, do tigre, né? Eram facções, né? Eu tenho que construir um castelo, tenho que me unir nesse grupo aqui para viver em grupo, né? O que aconteceu hoje? Na verdade, o mundo evoluiu a tal ponto que você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem o carro blindado. Por mais que o mundo lá fora continue querendo te agredir, o mecanismo de defesa do homem foi mudando. Antigamente o mecanismo de defesa do animal era o cheiro, né? Cheirando fumaça, coisa ruim, você já caía fora. O homem desenvolveu um mecanismo de defesa emocional. Então tudo passa pelas emoções, pela amígdala cerebral. Isso está escrito no livro do Daniel Goleman sobre o sequestro da amígdala. Então a nossa amígdala cerebral é um botão de emergência onde tudo que a gente não gosta, a gente ativa o mecanismo de defesa animal e a gente reage instintivamente de uma maneira animal a tudo aquilo que nos causa desprazer. Aí entra no Freud, né? Então o nosso cérebro é programado a fugir do desprazer. Como hoje, por exemplo, a molecada ganha dinheiro, por exemplo, com rede social, você consegue se virar ganhando dinheiro de alguma outra forma, que não precisa viver em bando, né? Vamos dar... Na minha infância, as famílias japonesas, eu sou o 16º filho. Então, meu pai, para sustentar, precisa ter mão de obra. Que para manter a mão de obra, manter a família unida. Hoje, você vai ver que nem a família está mais unida. Por quê? A pessoa sai, estou vivendo junto ali, junto aqui, você não gostou de mim, joinha para você, cancelo você, estou indo embora. Aí vem o Bauman falando que a modernidade é líquida, porque as pessoas não têm mais paciência, porque as pessoas têm outras maneiras de sobrevivência. Então, hoje as igrejas estão derretendo também. Eu não gostei do pastor, eu mudo de igreja. Então, surge um monte de gente falando, vem para cá que eu vou te acolher. Você está entendendo? Mas, mesmo assim, a pessoa não encontra paz lá, porque o cérebro não se adapta. Então, o que acontece?
As pessoas hoje, no caso, você vai para o Ibirapuera, que eu vou correr de fim de semana, andar de bike, as pessoas não estão mais com criança, você vê um monte de cachorro. E muitas vezes você vê uma mãe só com filho, você não vê o pai, quando você vê a criança, né? E você vê casal, né, de homens, casal de mulheres, casal mesmo, mas todo mundo com um cachorrinho. Porque o cachorro, particularmente, não vai te cobrar nada, tá sempre te amando, independente. O pet tá sempre lá. Agora, o ser humano é um ser difícil, né? E as pessoas não têm mais paciência, né? O primeiro probleminha que surgiu, vamos pro próximo. Exatamente. Não é da geração, tipo, dos nossos pais, aquele relacionamento que duradouro, que casavam, tipo, 20, 30, 50 anos juntos. Hoje em dia é difícil de ver isso, né? Então, hoje você não vai ver, né? Inclusive, se você vê a geração atual, não quer ter nem filho, né? Você vai ver a Europa, que é o protótipo disso, né? Eles estão evoluindo. No Japão, então, cidades estão esvaziando, porque o japonês não quer mais ter filho, né? A não ser o pessoal que é do Islã, né? Os muçulmanos estão tendo um filho. Já estão dominando a França, a Inglaterra, a Alemanha, porque a mentalidade do muçulmano é ter um monte de filhos, né? Essa população ocidental estão muito mais preocupada em ganhar dinheiro. São os valores diferentes, vamos colocar assim. Os valores mudaram, os princípios de vida mudaram, os mecanismos de defesa, que antes era aglomerar, congregar, mudaram. Tá tendo aglomeração? Sim, você vai vendo hoje, as pessoas não se aglomeram mais na família como antigamente. Não sei na sua época agora, mas antigamente todo mundo ia na casa da mãe, da avó, e se juntava no Natal, todo final de semana junto. Hoje em dia as pessoas vão no time que você está jogando. Então eu sou o cara da bike, eu visto a camisa da bike, entro, pago uma mensalidade para andar com aquela time da bike, fazer o trekking, sei lá, da caminhada, fazer time de corrida no Ibirapuera. Todo final de semana estou lá. O pessoal vendendo camiseta de academia por R$ 3.000 para você pertencer àquele grupo. Então hoje as pessoas querem ter pertencimento, mas também, ó, eu estou naquele grupo, não gostei de você, eu fico com aquela pessoa, mas eu estou no grupo. Agora o grupo familiar é difícil, porque eu caso, de repente eu não gostei de você, eu quero me separar, só que o mecanismo hoje de separar é muito fácil, porque as pessoas não querem ter filho, né? Eu já vi gente se separando, brigando, porque quem vai ficar com o cachorro porque pagaram R$ 7.000 no cachorro? Você está entendendo? Então as pessoas hoje estão muito mais materialistas, né? Isso faz com que exista um esvaziamento da essência, né? Qual que é a essência maior? É o altruísmo, é a relação humana realmente afetiva. Então as pessoas estão ficando cada vez mais frias nesse mundo moderno, né? Doutor, e mudar hábitos sem mexer na alma funciona? Olha, existem técnicas para você mudar hábitos, tá certo? Porque você só muda, mudar vício. Porque para mim hábito é uma coisa que é saudável. Então tirar um vício que não te produz nada, não te dá fruto, você tem que criar um hábito saudável. Para você, por exemplo, largar de fumar, para você sair do sedentarismo, para você sair da compulsão alimentar, você precisa querer, em primeiro lugar, você não precisa ter vontade, né, de mudança. Só que quando você fala mudar a alma, é mudar os princípios de vida que estão dentro da nossa consciência. Só que isso é um mecanismo difícil, porque o seu cérebro já está adaptado àquele tipo de vida de vício. Vício é o sedentarismo, a falar mal da vida dos outros, tudo isso é vício. Eu sei que isso aí, eu tenho que ter consciência que não está fazendo bem para mim. Então eu tenho que começar aos poucos descobrindo o que é que vai fazer bem para mim. Uma das coisas, por exemplo, que eu tive que colocar na minha vida foi a academia. Eu detestava, porque eu gosto muito mais do pensamento, né? De ficar brisando, tendo prazer em conversar, de conversar com pessoas, mas não de ficar puxando ferro, né? Uhum. Só que eu peguei diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, fumava ainda. E tinha um monte de vício, fumava, bebia, né? E tudo isso não fazia bem para minha vida. Então eu tive que abandonar o vício do cigarro, abandonar o vício de ficar tomando vodka no final de semana e aí criar hábitos saudáveis. Mas para isso eu tive que ter medo, né? O medo é importante. Eu tive medo de morrer, de ficar impotente, de fazer transplante de rim, porque o diabetes acaba com o rim. Então deu um sentido na minha vida. Peraí. Então para isso eu preciso mudar.
Então, eu contratei um personal trainer, falei, cara, todo dia, 7 horas da manhã, eu vou para academia. No começo era difícil, até que eu descobri certas coisas no meio do caminho, né? Porque você vai, porque o primeiro prazer que eu tive é que meu diabetes controlou, o colesterol caiu indo para academia. Só que só diminuir isso, o que aconteceu? Eu tive um pico de dopamina, de prazer, ficou legal. Aí eu voltei a comer, parei a academia, aí voltou tudo ruim de novo. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar. Aí eu tive que ir. O que acontece? Então, primeira vez você tem um prazer de fazer uma coisa que te dá prazer, ver o exame normal. Só que só isso não volta, né? Porque isso vai acabar e vai voltar a ficar ruim de novo. Então, eu tive que insistir. Então, a insistência, você vai criando canais cerebrais de memória, são as sinapses. As sinapses cerebrais vão se formando ao ponto de você começar a ter prazer pegando aquele caminho, né? Só que à medida que você vai tendo prazer, seu cérebro vai automático. Então eu sei que 7 horas da manhã, faça sol, faça chuva, sozinho com a minha esposa, eu tenho que estar lá. Então chega uma hora. Só que aí o que aconteceu? Eu mudei o que a gente chama de mudar a função cerebral. A persistência num hábito saudável, você muda a função do cérebro. Então, quando você muda a função do cérebro, você começa a ter prazer. E quando você para de fazer aquilo, vem um desprazer. Então, por exemplo, essa semana o meu personal foi lá torcer pro Palmeiras no Peru. Então ele tá lá. E eu falei, Jesus, eu preciso ir, né, pra academia, né? Mas eu sei que eu sou viciado também dele botar um monte de peso. Eu falei, cara, eu tenho que ir lá. E eu tenho que continuar, independente se eu tô sozinho ou não. Tem que continuar. Você tá entendendo? Não. Mas isso me trouxe uma nova função. Porque aí, quando você tira isso, o seu cérebro sente falta. Então, aí você mudou. Então, você precisa mudar a sua consciência, vamos colocar a alma, mas você precisa mudar a sua função cerebral. Quando você muda a função cerebral, você sente falta daquilo, porque aquilo já tornou um hábito saudável, entende? Entendo. Agora, eu vou trazer para o lado espiritual. Antes, eu não conhecia Jesus. Mas eu falei, eu quero conhecer Jesus. Minha vida tá um caos. Eu via, quase me separei 3 vezes, porque imagina, 2 médicos cabeçudos, um querendo mandar no outro, não dava certo. Me apontavam para aquilo. Deus me trouxe pessoas, falavam, vai conhecer Jesus, vai para a igreja. Aqui para a igreja, nada. Aí eu fui um dia, eu vi, nossa, isso me trouxe uma paz. Aí eu comecei a frequentar a célula da igreja. Falei, gente, até que isso está fazendo sentido na minha vida. Então eu fui persistindo. Na época não conhecia, eu ouvia o Espírito Santo, que é uma coisa, mas começar a amar que nem Jesus e praticar o amor de Jesus leva tempo, porque eu preciso mudar a minha crença, né? Se alguém bater na sua face e der a outra, peraí, é só pela minha razão. Difícil, né? Muito difícil. Amar seu inimigo, peraí, putz, aquela pessoa tá me caluniando, fala mal de mim. Eu te amo, eu te perdoo. É só a minha razão. Mas o que aconteceu? Eu comecei a praticar esse tipo de coisa. Se alguém me assaltou, não vou me incomodar. O que aconteceu? Eu mudei, comecei a criar nova sinapse cerebral. Chegou uma hora que eu mudei a minha função do cérebro. Chega uma hora que quando acontece uma coisa ruim, eu olho para tudo isso e falo, já vai passar como todas as outras coisas passaram. Deus é muito maior e vai me abençoar muito mais. Isso está em Mateus capítulo 19, verso 29 e 30. Aquele que largar os valores, né? De casa, propriedade, pai, mãe, filhos, de tudo aquilo que você conhece. Se alguém levar sua casa, sua propriedade, seu emprego, seu marido, sua esposa, continua conectado com Deus. Você vai ganhar 100 vezes mais. Então, chegar nesse nível de consciência, isso é alteração da alma. Isso é alteração de crenças, valores e princípios. Não é fácil, né? Então, é só praticando. Por isso, a conversão que me perguntam, doutor, quando é que você converteu para o cristianismo? Eu falei, bom, eu conheci o Espírito de Deus em 93. A partir disso, comecei a ouvir uma voz que não era minha. Mas até começar a praticar de Jesus, foi de 93 para 2012. 2012 para 2015 eu fui fazer um monte de estudos teológicos a respeito de Jesus Cristo. E aí, de 2012 a 2018, eu falei, Jesus, eu comecei a fazer viagens missionárias, ver milagre, curas. Aí veio uma voz e falou, agora você tem que praticar o Sermão do Monte, em 2021, que é realmente dar outra face, largar, mudar seus valores. Mas foram experiências que eu fui adquirindo, até que ter a fé que o que Jesus ensina ia mudar a minha vida. A esperança é que eu praticar isso que Jesus ensina vai me trazer uma coisa muito maior, que eu vou ganhar 100 vezes mais. E o amor, que é mais difícil você amar como Jesus,
porque você vai ter que mudar a sua concepção de amar. Uhum. Eu acreditava que amar é eu ficar servindo todo mundo, eu fazer demais para os outros. Amar é dar dízimo, é fazer oferta, fazer viagem missionária. Não. Amar é eu conseguir estar bem com a minha esposa, independente se ela está irritada ou não. Amar é eu conseguir tratar bem minhas filhas, a ponto de delas falar, puxa vida, eu vejo Cristo em você, você virou uma pessoa mansa, você virou uma pessoa pacificadora, você virou uma pessoa alegre, feliz, fiel, né? E que, puxa vida, você tem domínio próprio, você não se incomoda com nada. Isso é fruto do Espírito. Mas para isso é uma trajetória que demorou mais de 30 anos na minha vida. Doutor, você também trabalha muito com o tema narcisismo, né? Como identificar os traços? Então, quando a gente fala narcisismo, do ponto de vista da psiquiatria, é do grupo B, que inclui o narcisista, o histérico, o histriônico, o borderline, o antissocial, que inclui lateralmente o antissocial, e o psicopata, né? Em geral, essas pessoas têm traços de manipuladores. Então, uma grande questão do narcisismo são pessoas que manipulam o afeto. Uma hora te põe para baixo, te fala que você se sente feia, burra, incapaz. Aí você vai tentar melhorar porque você é uma perfeccionista, né? E tenta fazer demais para essa pessoa. E o dia que você não faz uma vírgula para ela, te põe para baixo de novo. Aí quando você rejeita ele vai te seduz de novo para te colocar lá na dominação. Então, ele fica num jogo, né? Na qual a pessoa perfeccionista, que quer tudo perfeito, é dominado por uma pessoa manipuladora, né? E a pessoa que, aliás, a igreja está cheia de gente perfeccionista, manipulada por líderes narcisistas. Ah, você tá batendo de frente, você não merece, vou botar fora você de escanteio. Está cheio de liderança narcisista, né? No Brasil, na política, como chama, todos os grandes ditadores aí que você viu, né? Mas quando você, por exemplo, está num relacionamento narcisista, você desenvolve dependência emocional. O que fazer? Então, não é que você desenvolve. A pessoa que entra numa relação narcisista e está sofrendo, ela já é dependente emocional. A gente chama isso do grupo C das personalidades. O grupo C das personalidades inclui as pessoas ansiosas, dependente emocional, que depende do que os outros vão pensar. Então, ai, puxa vida, se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Então, ela fica sofrendo o dia anterior até para fazer um seminário, até para fazer um trabalho, tem medo de errar, tem medo de ser criticado. E aí vem a terceira característica dessas pessoas que são abusadas, são obsessivas perfeccionistas. Então, ela é a pessoa que, se cai uma gota aqui, ela, ai, desculpa, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê, né? Tem gente que chega até a mania de organizar, né? Não consegue dormir se a pia está cheia de água, ela tem que passar um pano na pia, deixar sem nada, passa lá, tá tudo lá. Essas pessoas perfeccionistas é um prato cheio para entrar numa relação narcisista. Por quê? O inconsciente humano não se dá valor, porque é uma criança rejeitada aqui na infância. Então, pessoas que tiveram mães muito abusadoras, vamos colocar assim, mas determinada, muito perfeita, ela não se valoriza. Ela precisa do olhar de uma mãe que fique mandando, né? Ou de um pai que fique mandando. Então, o que acontece? Existe uma criança dependente emocional. Essa pessoa é uma adulta, né? Então, é adulta, porém dependente emocional. E essas pessoas, geralmente, que estão numa relação com um narcisista, são pessoas obsessivas, dependentes emocional e ansiedade. Então, ela precisa tratar a ansiedade, precisa mudar essa autopercepção, né? Ela tem uma distorção da imagem de si mesma. Muitas mulheres que se envolvem com homens narcisistas são bonitas, são lindas, mas se acham feias. Se acham assim, ai, né? Uma vez eu atendi lá no HC ainda, eu nem sabia nada disso. Mas a menina tinha 26 anos, linda, linda, linda. E eu cuidava de um ambulatório social, naquela época tinha, nem sei, eu espero que hoje não exista, né? Porque como eu estava lá dentro, eu era gasto, mas eu abria a ficha do HC para um monte de gente e via a fila dos políticos lá de terça-feira para querer vaga, inclusive no ambulatório de cirurgia plástica. Aí apareceu uma menina linda, cara de modelo e tal, só que ela tinha terminado exatamente com um namorado narcisista. E ela foi lá querendo fazer cirurgia plástica na mama, no seio,
Falei, gente, o que você vai fazer? Não faça isso. Mas eu não podia fazer nada, porque a minha função era só encaminhar. Aham. Mas então a pessoa tem uma uma distorção da imagem, tanto corporal quanto das próprias capacidades, por isso ela se torna refém. Mas isso começou na infância. Então pessoas que estão numa relação abusiva precisam de terapia para que não caia nessa relação abusiva. Por quê? É comum a pessoa sair de uma relação aqui e entrar numa outra igual. Por quê? Porque ela não se valoriza. Aí vem uma palavra muito interessante, né? Essa pessoa não sabe se posicionar nas relações. Porque aí vem Jesus Cristo de novo, né? Qual é duas leis que Jesus Cristo deu para você ter paz na sua vida? Duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar o narcisista. Uhum. Não é amar o pastor narcisista. Não é amar bens materiais. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa, né? Que é tão importante quanto a primeira lei. Amar a si mesmo. Como eu vos amei. Ou amar a Deus e amar a si mesmo. Entende, não? Uhum. Então, assim, em geral, ou a pessoa que se relaciona com o narcisismo, internamente ela não se ama, não se valoriza, porque ela é perfeccionista. Então, sempre acha que está faltando alguma coisa. Essa alguma coisa que está faltando, na verdade, só tem o caminho, né? Então, existem essas características, né, vamos colocar, da mulher que entra numa relação com um narcisista, de não se valorizar, né? Porque isso é inconsciente. Não é porque ela não sabe. Eu vou dar um exemplo de inconsciente. Você está me chamando para o seu programa aqui, você vê o que eu falo nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores, juntando todas as redes sociais. Só que dentro de mim, até bem pouco atrás, me achava burro, me achava incapaz. Eu tinha medo de me colocar perante uma câmera. Se você vê vídeos de 4, 5 anos atrás, eu falo, olha gente, meu nome é João, sou médico de família. Não conseguia dizer nem quem eu era, porque eu não tinha uma imagem formada de mim mesmo, eu tinha uma indefinição de uma identidade, né? Então, eu tentava imitar as pessoas, né? Aqui a Renata, tá lá. Doutor, copia lá o Pablo Marçal, copia lá o Paulo Vieira, copia o Rodrigo Silva, copia, assiste esse cara. Eu olhava, gente, mas esses conceitos não tem nada a ver comigo, né? E também não conseguia copiar, porque na verdade eu tinha que ser eu mesmo. Porque não adianta trazer uma falsa personalidade. Então, neste mundo natural, a gente tente levar crenças que não sustentam a nossa personalidade. São valores que não sustentam a nossa personalidade. Por isso esse livro que eu trouxe para você de psicanálise cristã. É isso, eu ia falar sobre eles. Então, Esses são os 2 livros que você escreveu. Esses 2 livros é muito interessante para você abordar essa questão do narcisismo, principalmente o livro branco aí, Psicanálise Cristã, aplicado na família, que está na Amazon, né? Pedronari, Midori Onari, Psicanálise Cristã aplicada na família, é onde esse livro aborda exatamente a criação de uma identidade. Uhum. Mas não é uma identidade de eu imitar meu pai, minha mãe. Por exemplo, meu pai era muito severo, cobrava muito. Então eu cobrava muito de mim mesmo e sempre me achava burro, sempre me achava incapaz, porque tinha uma criança aqui que cobrava demais. Dentro dessa mulher aqui, que você fala numa relação narcísica, ela se cobra demais, ela se rebaixa demais. E é um ciclo crônico, você está entendendo? Mas ela faz tudo para agradar. faz tudo para agradar, por conta E pro da narcisista infância. nunca tá bom. O narcisismo nunca está bom porque eu costumo fazer uma definição que o pessoal até me critica, né? Mas o narcisismo começa com um alto prazer lá dentro do útero materno, porque a gente começa a ter prazer na nossa mente com nós mesmos. Então, o narcisista é aquele cara que adora os próprios pensamentos. Não adianta você falar para ele que você tem uma ideia aqui que é legal. É só legal se ele concordar que ela é legal. Doutor, então, o narcisista, ele se acha a última Coca-Cola gelada do deserto do Saara? Basicamente isso. Com certeza absoluta. É. A última bolacha, né, do pacote. Só tem ele no mundo, né? E no fundo, quando a gente fala, eu falo muito da criação da nossa caráter em Cristo, da nossa personalidade, sermos imitadores de Jesus. Eu criei uma frase assim que é muito legal, né? A minha identidade hoje, eu sei quem eu sou na fila do pão do reino de Deus. Eu estou lá na fila impaciente, angustiado, mas eu sei que essa fila vai chegar no reino de Deus.
Então a nossa vida, na verdade, por mais angústia que eu passe nessa fila do pão, que é angustiante, porque eu sou um cara muito ansioso, né? Parece que não, mas eu sou ansioso. Eu não gosto de pegar fila, né? Então assim, eu falo assim, gente, eu sei hoje que eu sou na fila do pão no reino de Deus. Eu preciso de muito dinheiro para estar na fila? Não. Eu preciso ter o suficiente para comprar aquele pão que eu estou esperando. Né? Então, assim, hoje eu criei uma identidade na minha relação com Deus que eu não me preocupo mais. Porque quem está no reino de Deus tem um conceito de ser servo no reino de Deus. Por isso eu falei aqui no começo, né? Toda vez que você me chamar para falar de Jesus Cristo, eu estou lá falando, porque é eu levar a mensagem de Jesus Cristo, então eu sou um mensageiro no reino de Deus. Deus me deu o dom de ficar falando, traduzir a mensagem de Jesus numa linguagem muito mais simples e palatável do ponto de vista emocional, onde as pessoas começam a entender que elas precisam mudar de crenças, valores e princípios por um valor muito mais espiritual. E o valor espiritual é entender que mais importante é eu aprender a amar. Aí você vai falar assim, como é que eu vou amar um narcisista? Você nunca vai amar um narcisista do jeito correto, porque os propósitos são diferentes. O propósito do narcisista é manipular você para ele ter prazer pessoal. Entende, não? O propósito do indivíduo perfeccionista é ser perfeito. Então, junta um cara que tem uma fome e vontade de comer com um cara que está inseguro, uma pessoa insegura que precisa de alguém mandando. Então, o propósito do narcisista é pegar alguém que é perfeccionista e como ele tem o ego extremamente exacerbado, essa pessoa perfeccionista, ela vai ser uma pessoa que vai se destacar no trabalho, em tudo que ela fizer, porque ela faz com excelência. Exatamente. Então, o narcisista, ele entra na vida desse homem ou dessa mulher para rebaixar essa pessoa e fazer com que ela se sinta praticamente nada. Exatamente. É isso? Com certeza absoluta. Não dá para definir que todo mundo não vai sentir nada. Ela sabe que tem valor, só que ela não se ama, entende? O amor é muito maior, é onde a Bíblia vai dizer que você está criando ídolos internos, né? Esse ídolo que não é Jesus Cristo, que não é Deus. Você está amando mais o narcisista do que Deus. Por isso Jesus é um cara legal. Quando você aprende a amar muito mais a Deus do que homens, você entra numa relação, meu, para com isso. Esse propósito não está na minha vida, não. Eu tenho um propósito de casamento. Então, qual é o propósito de casamento? Então, você quer casar? Peraí. O propósito é de ter uma relação de amor, em primeiro lugar. Uma relação saudável. Saudável, onde Deus vai ser muito maior do que eu, muito maior que você. Deus tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Quando você coloca os valores de Deus, e Deus, na verdade, é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, o amor de Jesus Cristo tem que entrar na cabeça do indivíduo. Você está disposto a amar que nem Jesus? Eu estou. Então, vamos criar uma parceria. E essa parceria, para formar família, inclui filhos. Por que eu digo filhos que é importante? Porque se não fosse pelas minhas 4 filhas que eu tenho, eu não estaria chego até agora. Por quê? Eu queria que a minha esposa, eu era muito narcisista. Eu obrigava ela a pensar que nem eu, e ela também narcisista, brigava comigo. A gente queria mudar o outro, não dava certo. Só que Deus falou assim, tá vendo que suas filhas estão imitando vocês? Uma imitava eu, outra imitava ela, e todo mundo sendo doente. Então, por amor às minhas filhas, fui obrigado a abrir mão do meu desejo de ficar mandando. Né? Porque a inteligência nossa está lá em Romanos capítulo 1. A inteligência do narcisista começa a fazer altar para si mesmo, adorando muito mais a criatura, que sou eu mesmo, daquilo que eu estou criando, do que adorar a Deus, que é o Criador. Isso está lá. E muitos ainda falam de Deus, né? Não. Dentro da igreja é um antro de narcisista, desculpa eu falar. Porque todo mundo entra na igreja e fala, eu estou conectado com Deus, você não. E começa a julgar as pessoas. Não estou dizendo que todo mundo. Mas se você encontra um narcisista dentro da igreja, pode ter certeza, é só a igreja dele que é melhor. É melhor você mudar de igreja para dele, porque é só dele que salva. Mas isso não é exclusivo da igreja. Quando eu estava no centro espírita lá, dono do centro espírita, fora desse lugar aqui, o Satanás, não, o obsessor vai te pegar. A linguagem muda, mas a ideia é a mesma. Entende? Por quê? Porque a mulher se auto-adorava como médium, como sabedora, como ligação com Deus. Mas peraí, vamos analisar a função de uma igreja. Aqui, um templo, vai lá. O líder tem que ensinar cada um a se conectar com Jesus Cristo, ensinar a amar como Jesus Cristo, e com Jesus Cristo internalizado aqui com crenças, valores espirituais dados por Jesus, a própria pessoa tem uma conexão com o Espírito Santo. Está lá no 1 João capítulo 4.
né? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem amor. Mas que tipo de amor? Não é amor materialista, não é o amor de homens ali, né? De amar a pessoa. Não, amor numa paz que transcende qualquer compreensão humana. Essa é a nossa relação com Deus. Doutor, quando você tem a sua identidade muito bem resolvida, você não se torna uma pessoa manipulável, né? Nada te abala? Então, por que ninguém mataram Jesus Cristo? Porque a identidade dele estava com o pai dele. Ele fala, o pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Ah, então nos mostre o pai. Quem vê a mim também vê o pai. Então, assim, quando você olha, ele estava muito bem definido. Os doutores da lei, os fariseus, viviam perseguindo ele, questionando ele, e ele tinha resposta para tudo, né? Então, assim, resposta para tudo você vai ter o dia que você entender Jesus. Porque quando você entende Jesus, que é a chave, essa palavra é bem legal, o dia que eu aprendi, eu comecei a repetir. A chave hermenêutica para ler a Bíblia, entender a Bíblia, é Jesus Cristo. E o dia que você entender que o mais importante é você aprender a amar como Jesus, aí você começa a entender toda a Bíblia. Se você está fora disso, você não vai estar na paz. Aí você vai ver as pessoas deprimidas, tristes, sem sentido na vida. Aí você fala, cara, essa pessoa não tem uma identidade definida com o reino de Deus. Então, a grande felicidade que eu tenho hoje, eu posso dizer para você, eu não sou Jesus Cristo, estou muito longe de ser perfeito, mas eu tenho uma paz porque eu creio no reino de Deus. Eu tenho uma paz que eu tenho um pai que não é a minha esposa, que não são os colaboradores da empresa, que não é o Instituto Onari, que eu dou curso de psicanálise lá, formo profissionais para tratar, mas que quem paga minhas contas, me dá saúde, me protege na rua, é algo muito maior que é Deus. Então eu creio muito que existe esse Deus e eu vivo por esse Deus, né? Esse é o nível de fé que todo cristão deve chegar. Tanto é que eu olho para todos os discípulos lá de Jesus, todos eles foram perseguidos, crucificados, degolados, crucificados de ponta cabeça. Você olha para aqueles homens e fala, gente... Todo mundo que tem um propósito acaba sofrendo, né? Então, porque ninguém vai mandar, né? Entende? Todo lugar que você vai, alguém quer botar regra na sua cabeça, quer botar uma doutrina humana. E aí, muitas vezes, essa regra é importante, mas ao mesmo tempo pode afastar você de Deus. Porra, vamos defender as regras, tá certo? Eu gosto muito do pessoal da Bola de Neve aí, né? Porque, inclusive, a pastora Luciana e o Nilcinho me ajudaram muito aqui no começo do Instituto Onari e da psicanálise cristã. E lá é uma igreja, né, que eu conheço muitos pastores lá, onde muitos usuários de droga, dependentes de químico, pessoas que estavam na prostituição, assim, sem esperança de sair dessa vida, né, que não dá fruto, vão para lá e a lei era muito rígida. Né? Você conhece a história do apóstolo Rino, uma lei, ó, você não pode isso, não pode isso. Mas porque as pessoas precisavam ter uma lei muito rígida, porque senão eles iam cair na droga de novo, entende? Não? Então a lei é muito importante, porque se o homem não tiver lei aqui, não tem limite, ele não tem consciência. Então, para as pessoas que não tinham consciência de Deus, vem alguém e bota uma lei ali, dentro de um grupo. A pessoa começa a desenvolver essa lei, a aceitar essa lei, começa a ter uma experiência com Deus. Então muda uma crença que era apenas a felicidade em busca de droga e álcool, vamos colocar assim, de repente a esperança volta-se que existe uma paz que é muito maior que usar droga. Então, dentro dessas constituições, a lei é pesada e continua pesada até agora. Só que, veja bem, quando você conhece a Deus, você se liberta dessas leis. E Paulo vai dizer assim, pô, peraí então, essas leis é do pecado, né? Porque eu não tinha lei, não havia pecado. Depois vieram as leis, o pecado começou a habitar em mim. Quer dizer, essas leis são ruins? Não, as leis não são ruins. Né? Mas hoje eu morri para essas leis e vivo em Cristo. Aí ele começa a dizer, então, se eu sou livre em Cristo, eu posso fazer tudo? Não, nem tudo me é lícito. Né? Eu sou livre, mas nem tudo vai ser legal. Então, se eu ficar cobiçando uma outra mulher que não é minha esposa, vai acabar com o meu casamento. Se eu tiver sexo aqui, eu vou pegar doença venérea e todo o caos vai se estabelecer. Então, eu vou pagar pelas consequências de saber os princípios. Então, eu sei o princípio. Doutor, e como diferenciar ataque espiritual de consequências das nossas próprias escolhas? Então, eu tenho essa pergunta é ótima, viu? Porque para a igreja tudo é ataque espiritual. Só que
Eu vou te contar um ataque espiritual que é bem interessante, caso real, são vários. Mas tinha uma menina que estava no casamento meio falido, meio ruim, com depressão, fazia 2 anos, triste, chateada. Aí foi num evento de avivamento espiritual. E nesse avivamento espiritual, ela ficou 3 dias sem dormir, ficar louvando a Deus e tal. Depois ela saiu de lá, entre aspas, que Deus deu um dom de revelação para ela. Então ela começou a se conectar com pessoas, falar sobre a vida das pessoas, falando, nossa, agora virei profeta. Só que este movimento fez com que ela começasse também a ter paranoia. Começou a ter medo do marido, medo do pai, da mãe, e surtou literalmente. Não dormia, fazia uma semana agora, não falou coisa com coisa, começou a sentir-se perseguido por todas as famílias e levaram no consultório. O que aconteceu? Essa garota chegou toda paranoica, vendo se não tinha câmera, né, falando qualquer coisa. A hora pedia para o marido ficar e tirava o marido, a hora pedia para a mãe ficar e tirava a mãe. Uma hora eu me pus, não, eu sou pastor, vou conversar com você, você é crente, você é cristã, olha, na Bíblia está dizendo isso. E eu fui ministrando. Ela ficou, eu ganhei o raporte, chamar a atenção, ela começou a me ouvir, daqui a pouco, literalmente, o demônio se manifestou dentro dela. Puf! Aí eu fui lá, expulsei o demônio. A hora que saiu, né, esse fenômeno literalmente espiritual, ela fez assim, respirou fundo. Nossa, o que foi? Você sabe que isso aí era espiritual, né? Ela ficou absolutamente amável, parou a paranoia dela. Aí falei, olha, você ficou assim, os sintomas, tudo é de psicose. Você vai precisar tomar um antipsicótico. Prescrevi um remedinho para ela. Desci com ela, onde estavam os familiares. Ela abraçou o marido, a mãe, tudo mais. Nossa, puxa, mãe, eu estava assim, nossa, eu estava perturbada. E foi ótimo. Saiu, coisa sem remédio, sem terapia, nada. Só que no meio do caminho, né, o marido dela me liga, doutor, voltou tudo de novo. Ela tá falando a mesma coisa. E não foi hipnose, porque eu estava conversando com ela. Literalmente, o que aconteceu? Então, você vai dar o remédio que eu dei. O remédio, ela funciona como um curativo para o cérebro. Então, ela tinha, literalmente, vamos colocar rachadura, ou como o crente gosta de falar, de brechas. E aí ela tomou remédio, voltou a fazer terapia. Na terapia, a gente descobriu que ela estava muito deprimida na relação, porque o marido não ouvia, era ausente e tudo mais. No fim, eu atendi o marido, atendi ela. Ela ficou ótima. Só que ela ficou ótima, parou com o remédio espontaneamente, aí voltou o sintoma de novo. Mas ela mesmo percebeu, opa, peraí. Né? E, claro, voltou a tomar o remédio, ficou bem, continuou com a terapia, teve aula da terapia e voltou para o convênio dela e continuou com o médico do convênio. O que eu quero dizer para você? Né? Existem coisas que são da mente, que é a depressão, que leva à abertura uma abertura para uma possessão demoníaca, onde nitidamente ela ficou ótima ali, só expulsando, literalmente orando, né? A importância da oração. Só que depois voltou. Então é necessário uma visão ampliada de corpo, mente e espírito das pessoas. Ela precisou de terapia, ela precisou de medicação. E isso daí não tinha nada a ver com, vamos colocar assim, falta de fé, porque ela conhecia a Bíblia, já era cristã de berço, os pais eram cristãos. Entende? Não necessariamente você conhece a Bíblia, os versículos, decora tudo, você está isento disso. Mas o estado da relação das pessoas que estavam lá com sintomas depressivos propiciou ela, né, a uma abertura de um canal. Então, quando você passa por um trauma que te abala muito, pode ser uma brecha para entrar algo ruim na sua vida. Com certeza. Porque eu vou colocar assim, olhando de perto ninguém é normal. Todo mundo tem problema, né, Juliana? Então, assim, só que ninguém fala dos problemas, porque muitas vezes não tem quem ouça. Na minha escola, o que eu faço é treinar os psicanalistas para poder acolher esse pessoal sem crença religiosa. Então, não importa se você é ateu ou não. Aliás, já atendi uma família de muçulmanos que, inclusive, vieram do Líbano passar comigo. Um deles se converteu, se batizou numa igreja evangélica e, há uns 2 anos atrás, inclusive, casou com uma evangélica, porque ele chegou num surto psicótico. Só que o surto psicótico dele tinha a ver com depressão e tinha a ver com traumas de infância. A hora que você tratou tudo isso, ele ficou ótimo.
entendeu? Então tem que ser esse tratamento multidisciplinar, né? Não é multidisciplinar. Dentro da psicanálise cristã, eu ensino meus alunos a ter essa visão ampliada. Então, eu, o único profissional, avaliei. Claro, vamos falar multiprofissional porque eu formo psicanalista, eu não formo médico. Então, o psicanalista cristão, que tem essa visão, vai encaminhar para um psiquiatra para poder acompanhar do ponto de vista farmacológico, né, para poder medicar corretamente e ela fazer a parte mental, psíquica, né, dos traumas e fantasias. Né? E a parte espiritual é aquele negócio. Ela vai resgatar a fé, vai resgatar a esperança e vai voltar a amar como Jesus disse. E nada vai ter possessão demoníaca. Aliás, na possessão demoníaca, uma descoberta dentro da psicanálise cristã é que essa questão da possessão, literalmente, ela está muito relacionada com a raiva. Raiva, ódio. Porque o oposto de amor que Jesus prega é o ódio, né? O amor e o ódio são opostos, né? Eu estou dando prazer, eu estou amando. Eu estou dando desprazer, eu odeio o que me causa desprazer. Então, quando as pessoas têm essa questão do ódio muito intensa, a pessoa cinde, né? Há uma cisão da mente. Então, ela passa a ser pura emoção e sai quebrando tudo. Nesta fase, eu vejo muita possessão demoníaca. Só que muitas vezes você precisa tratar os traumas, você precisa dar medicação para que ela tenha um equilíbrio, um domínio emocional muito intenso, senão vai abrir as brechas para a questão do mundo espiritual. Por isso, hoje, as igrejas na Europa, Estados Unidos, estão fechando. Porque o discurso que tudo era espiritual caiu por terra, né? Entende? Aí vem essa questão que você me pergunta, né? É multidisciplinar, né? Ou transdisciplinar. Você já teve alguma experiência com o mundo espiritual? Já viu algo assim? Todo dia. Sério? Conta pra gente. Eu contei esse caso, né? Eu tenho um caso clássico que para mim chamou muita atenção. Tem vários. Primeiro, eu vou contar duas. Né? Primeiro, em 93, eu tinha uma clínica lá em Cumbica. Aí chegou uma menina de 17 anos, assim, tudo agitada, contorção. E eu tinha muitas medicações lá na época, que era uma clínica, né? À disposição. Então, dei, sei lá, Valium, Fenergan, Diazepam, Dormonide, enfim. E a menina, umas 5 pessoas tentando segurar e ela não parava. Aí Deus, nessa voz, vá no banheiro e ore. Porque ninguém era cristão naquela época, então imagino eu lá orando para expulsar demônio, e nem eu acreditava nisso. Fui ao banheiro. Eu fiquei lá rezando, porque eu era católico, né? Deus me ajuda, pelo amor de Deus, essa menina aqui. Daqui a pouco meu coração se apaziguou, eu saí, abri a porta, ela estava... Aí eu aprendi uma coisa, né? Aquilo era uma possessão. Você está entendendo? No CAPS, certa vez, isso... o CAPS tem várias histórias, mas vou contar talvez duas, mas um era um menino de 16 anos, ele tinha 1,90 m, ele usava droga, mas ele nem era do CAPS que eu estava, ele era de outro CAPS, mas a mãe gostava de trazer ele para cá para eu atender ele, e eu nem era médico dele. Aí eu estava saindo para almoçar, ele chegou lá com o braço para trás, tudo retorcido, fumando, com aquela cara assim, toda deformada, e aí eu fiquei sabendo que ele estava com uma faca na cintura. E aí ele quebrou tudo na casa, apareceu no CAPS com uma faca e ninguém conseguia chegar perto dele porque ele estava com a faca. Aí eu fui almoçar, falei, graças a Deus, ó, cuida dele aí. A hora que eu voltar do meu almoço, eu espero que vocês tenham chamado a polícia. Voltei lá, ninguém fez nada. Aí a enfermeira, doutor, você pode ver? Eu falei, por que você quer que euzinho vai tirar a faca? Mas bem, entrei no banheiro de novo, orei. Quando eu me acalmei, mandei chamar o menino. Chamei o menino, me dá a faca aí. Ele me deu a faca. Eu conversei naturalmente com ele, você tá nervoso, doutor, eu tô precisando tomar remédio. Deu remédio e foi embora. Até então ninguém conseguia conversar com ele. Nossa. Ou seja, para mim, era um fenômeno espiritual que foi lá, saiu a parte espiritual e ficou o indivíduo que tinha diagnóstico esquizofrênico infantil. Mas a olho nu, assim, você não... não, você vê, eu treinei meu olho. Vou dizer uma coisa, sabe as pessoas... Ou é opressão demoníaca, e se a pessoa sai quebrar tudo, pode ter certeza que é possessão demoníaca. Pode ser uma coisa carnal. E não olha no olho, né? Pode até olhar no olho com raiva, com ódio, entende? A pessoa que está com ódio pode ter certeza que ou é opressão demoníaca, porque o verdadeiro discípulo de Jesus você conhece na mansidão, na paz, entende? Não. Você está numa família, a pessoa já está... Ali tem uma opressão demoníaca, pode ter certeza.
Uma família cristã, você vai ver que as pessoas estão felizes, independente se tem dinheiro, não tem dinheiro, está morando debaixo da ponte. Eles limpam a casa. Eu tinha vergonha, porque na época eu não ganhava muito dinheiro, fui morar na Coab. Deus falou, ó, tá vendo? Ó, o pessoal ganha muito menos que você. Só que a casa era limpa, tinham paz, era uma família cristã. E Deus falou, tá vendo? E você não consegue nem consertar a maçaneta que caiu, o espelho do negócio. E eu realmente ficava tão perturbado que eu não investia numa coisa visual. Isso é um reflexo, né? Isso é um reflexo. Casa suja Exatamente. Atrai coisa ruim. Pode ter certeza que ali falta, é a ausência de Deus, entende? E aqui já diz, né? O mundo jaz no maligno, né? Só que eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que aprender a lidar com o maligno, entende? Porque já é maligno. Então, hoje eu olho na rua, as pessoas muito... Agora, você vai ver pessoas andando na rua assim... Essa mulher está conectada com algum lugar que não é nesse mundo caótico, entende? Você vai ver pessoas que estão andando naquele coletivo lotado e vai dar. Ela está em outro lugar que é o mundo de Deus aqui dentro. Nós precisamos aprender a entrar nesse mundo de Deus, entende? E quem conhece isso não se corrompe jamais. Eu não quero mais perder esse lugar que eu encontrei aqui dentro. Por isso eu cultivo minha vida espiritual. De que forma? Aprendendo da outra face, não me incomodando com as pessoas. Tocou a campainha, tá tudo certo. Porque o mal, ele ataca a mente. Com certeza. A mente doente atrapalha. Existe um conceito de doença mental que eu gosto. Doença mental é a perda da capacidade de escolha. Ou seja, depressão é uma doença mental? Eu não quero estar triste, mas estou me arrastando na melancolia. Ansiedade é uma doença mental? É uma doença mental, porque eu quero estar em paz, mas estou naquele afã. Você está entendendo? A esquizofrenia é uma doença mental? É uma doença mental, porque eu não quero surtar, ouvir voz, mas eu não consigo parar as vozes internas. Eu perdi a capacidade de escolha, entende? Não? O indivíduo que está perturbado no dia a dia, ele perdeu a capacidade de escolha. A verdadeira liberdade está em Jesus. Porque quem é cristão, eu tenho a capacidade de estar preso, mas viver contente preso. E doutor, para quem... Ninguém me tira essa paz, entende? Se você pudesse dar um recado para quem está em casa, está vivendo um momento super difícil da vida, vários problemas, não está conseguindo sair. Porque parece que quando vem um negócio ruim, tudo começa a acontecer junto, né? Qual o conselho que você daria? Olha, conselho, procure ajuda, né? Porque se você já orou, você já está lá, está procurando Deus, porque as pessoas nesses lugares vão procurar pela dor, né? Por Deus. Só que muitas vezes essas pessoas não encontram resposta por falta de conhecimento, né? Osé já dizia lá no capítulo 4, meu povo está padecendo por falta de conhecimento. O Instituto Onar é um lugar que Deus me deu a graça de ser líder, diretor e criador da psicanálise cristã, onde toda quarta-feira eu posto vídeos sobre saúde mental, onde são leituras bíblicas, associado com neurociência, psiquiatria. Então tem lá como lidar com ansiedade, como lidar com depressão, perdas e um monte de coisa. Além disso, é tudo ao vivo, respondo perguntas ao vivo. E para as pessoas que querem ajuda, lá nós temos terapia em grupo, que é muito legal. Né? Terapia em grupo que funciona muito bem. Então, se você quer saber se terapia em grupo funciona, tem um vídeo gravado pela prefeitura em 2009. É assim, Pedro Onari, saúde mental no SUS. Então, esse vídeo tá lá. Eu era bem mais novinho, onde as pessoas estavam, olha esse grupo aqui, nossa... Eu tomava um monte de tarja preta, hoje não tomo nada. Meu diabetes era muito ruim, agora estou bem, entende? Não? E é totalmente gratuito. Então, você pode ir lá de quarta-feira, né, assiste a palestras, eu vou te responder as suas perguntas e depois participar da terapia em grupo. Se você não é de São Paulo, o Instituto Onari também tem tantos psicanalistas que são profissionais, eu também sou profissional, mas também tem um atendimento da fila social. Então, não tem desculpa, não tem dinheiro. Não, tudo bem, a fila social tem uma fila onde os profissionais que foram escolhidos para trabalhar no Instituto Onari atendem gratuitamente essas pessoas. Então, não tem como se falar, não tenho acesso. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E como que faz, doutor, para te encontrar nas suas redes sociais, para encontrar o Instituto Onari? Deixa pra gente seu perfil. Você pode acessar no Instagram, que no link do Instagram, o link da bio, tem todos os nossos contatos, mas é lá, pedro.onari no Instagram,
tem o Instituto Onari também no Instagram. E principalmente no canal do YouTube tem o canal de Psicanálise Cristã, onde estão aulas, verdadeiras aulas. Creia, gente, muitos alunos estão fazendo cursos aí que muitas vezes não ensinam muita coisa, mas eles estão aprendendo muito conteúdo gratuito no canal de Psicanálise Cristã, porque Deus me deu a missão de ensinar esse povo a respeito de saúde mental de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, tudo é gratuito, gente. Muito bacana. E quem quer comprar seu livro, doutor, como faz? Você procura aí Pedro Onari, Psicanálise Cristã, na Amazon. Psicanálise Cristã aplicada na família, você adquire na Amazon. Esse segundo livro a gente acabou de lançar, a gente está mandando para a Amazon ainda, mas que não chegou. Mas se você quiser também, você entra em contato com o Instituto Onari, que a gente envia para você. Doutor, que conversa profunda. Você agregou muito no nosso programa. Quero te agradecer muito pela presença e obrigada mais uma vez, viu? Por disponibilizar seu tempo e vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço, Juliane, e muito sucesso aí pelo seu podcast, viu? Que siga em frente, o conteúdo é maravilhoso, falar sobre aquilo que todo mundo procura, né? É a paz que transcende qualquer compreensão. Todo mundo busca o reino de Deus de alguma forma, né? E que esse canal seja um canal de bênção para essas pessoas aí. E muito obrigada pela sua companhia e aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até a nossa próxima entrevista.